Fala pessoal, beleza? Hoje vai ser o 10º vídeo e o assunto é um pouco sobre como é a montagem do café de mercado, né? O que está por dentro dele. Primeira coisa é saber que um café é um fruto e a diferença é que ele se apresenta de uma forma diferente do que os frutos in natura. Então quando você vai no hortifruti, você olha lá as frutas, o tomate, até mesmo que não é fruta, né, cebola, você consegue visualmente reconhecer, né, alguns defeitos, alguns problemas e evitá-los. Vi que tem um buraquinho, pode ser que tenha tido um bichinho, uma broca, vi se está estourado, vi se a fruta não está madura, vi se ela já está passada. Então a gente aprendeu, né, razoavelmente a reconhecer os frutos e as frutas no supermercado, né, e mais antigamente ainda nos pés, né, da própria fruta, né. Mas, passado o tempo, a gente foi se desconectando, né, do processo de conhecer e a gente foi recebendo os produtos prontos. Então, um exemplo um pouco mais claro, às vezes, é a própria carne e tal, que muita gente, não sei qual foi o processo que o animal passou e tal, só veio aquele bifinho pronto lá pra gente. Mas, ainda assim, nada é tão distante, né, nesses exemplos quanto o caso do café, que é um fruto, mas você recebe na sua casa um café em pó, um café solúvel já, ou numa cafeteria, uma xícara. Então, assim, o distanciamento de tudo, né, visual, de entendimento, de referência, é muito grande. E aí faz com que a gente não saiba reconhecer os defeitos, as qualidades, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, que estão ali, como a gente consegue, em geral, ver num fruto in natura. E aí um dos objetivos nossos aqui é que você saiba reconhecer. A gente estava falando bastante de café especial. Aqui a gente já entra um pouco mais no terreno do que não é café especial, mas isso é importante porque é justamente a ideia de deixar para trás esse mundo, né, das coisas ruins ou antigas ou ultrapassadas ou do que não diz respeito a gente. Então é importante saber. Então o café de mercado, ele tem uma série de raízes, né? Desde a nossa como Brasil país produtor, quantidade de estoque, política, tem um monte de raiz motivador para ser o que é, tá? Mas lembrando algumas coisas que eu lembro mais, assim, né? Falando um pouco das coisas que eu me lembro mais. Uma é que foi vendido um marketing para a gente comprar um café que fosse quente, escuro e forte. Então, se você for ver, em geral, essas são as nomenclaturas e as tendências, né, desse mundo passado. Então, se você for pegar alguém mais antigo, assim, o marketing foi feito em cima disso. Então, você quer um café escuro, forte e quente, intenso, né? Então, essa sempre foi uma ideia e isso aí traz até hoje, né, várias, né, consequências ou heranças aí no nosso café. Tem, que nem eu falei, um monte de motivação para isso. E uma das mais faladas por quem hoje trabalha com café especial é que você, pegando aquele monte de resto, torrando ele forte, vira um pó preto que ninguém sabe o que é, e faz lá e fica forte e pronto, acabou. Então você mascara todo aquele fruto supostamente que não está legal. Mas aí vamos começar do início. Então imagina que quando você vai escolher lá, né, as suas maçãs, tem aquela maçã que já está podre, aquela maçã que está molenga, tem a maçã que está durinha, bonitinha. Então o café é a mesma coisa. E a gente, né, o produtor não fala, eu quero produzir algo ruim. Ninguém gostaria de produzir algo ruim. Mas por N fatores, seja natureza, seja aprendizado, seja safra, de tudo, tem um percentual da produção, né? O cara produz 100 maçãs, 50 ele conseguiu entregar bem, 10 ele perdeu, 20 não ficou tão bom. E a mesma coisa com café. Então o cara tem 100 pés de café, vai ter uns pés de cafés que ele vai conseguir colher no momento certo, o café e dar um tratamento depois dele muito adequado, que ele vai entrar na categoria do especial. Tem uma parte daquilo que não vai estar na categoria especial, vai ser um café comum, por conta de fermentação depois de colheita. Então você colheu aquele café, você não fez um bom trabalho com ele depois e ele fermentou. Então igual uma fruta que a gente comprou, aquela fruta não consumiu, né, ou tirou do pé e não consumiu, ela vai fermentando. Ela tem chance de passar, se você não controlar bem. Hoje em dia já tem vários conhecimentos sobre fermentação em café bem positivos, mas em geral sempre foi o negativo e a fermentação ruim, né? Não controlada e não desejada. Tem o passado, aquele fruto que já está preto, tem
o que está verde, que é a grande maioria, né? A fruta não está tão maduro ali, o cara consegue coletar. Depois eu trago referências do porquê na produção isso acontece, né? Então, só para vocês terem uma noção, de café verde, o cara não tem capacidade de colher tudo, ele colhe do jeito que dá. Então, essa é uma das principais motivos de baixa qualidade, além de desconhecimento, que sempre foi a principal. Mas hoje em dia já é a habilidade de colher todos os cafés no momento exato, já é um dos pontos mais importantes aí. Mas voltando, então, você tem uma série de frutas. Então, imagina que você pega aquela cesta de fruta e o café especial é o cara que foi lá, selecionou só as frutas que estão boas e colocou na cesta para levar para o piquenique. Todo aquele resto que sobrou é o que a gente vai trabalhar para os cafés comuns. E o café comum, a empresa de café comum, que já está historicamente aí, ela tenta fazer o seguinte: tem a legislação, tem os selos, por exemplo, eu vou citar aqui a BIC, né? Que é a Associação Brasileira da Indústria do Café, que tem alguns programas que a gente vai falar, de tentar melhorar a qualidade do café. Então essa empresa quer ter esse selo que vai dar uma importância maior, uma validação melhor. Ela tem as leis que ela tem que seguir. E aí ela tenta posicionar o produto dela dentro disso e com o menor custo possível dentro daquelas regras. Entendeu? Então naquele conjunto de regras, como é que eu consigo ter o menor custo possível? Então quando a regra fala assim, você não precisa dos 10 frutos bonitos, a cada 10 frutos você não precisa ter 10 bonitos, você pode ter um bonito, vamos supor. Então beleza, então essa é a regra, então no máximo eu só vou ter um bonito. Por que eu vou pagar mais caro num fruto melhor? Tudo tem a ver com preço, cada uma tem uma escala de preço. Então, isso vai fazendo com que ela tente montar. Então você tem que tentar entender a cabeça de quem tem um café comum, dentro daquele pacote. Qual foi a cabeça que montou aquilo ali? Montou que eu quero cumprir essas exigências, né? Vou supor que está todo mundo sendo honesto, cumprindo as exigências, e quero o menor custo possível dentro de cada uma das regras. Então, tem uma regra que permite você ter café robusta, tá? E aí o robusta em geral tem a precificação metade do arábica na commodity, né? Hoje em dia já há alguns anos já aumentou muito, se aproximou os dois, são espécies diferentes. Então, vou tacar o máximo de robusta possível. Tem alguns selos ainda que permitem, por exemplo, cafés de safras muito antigas. Um café de 5 anos, 6 anos, o cara, pode 10% do café, vamos usar de safra antiga, ele usa lá 10% de safra antiga. A gente quer montar também, permite 1% de coisas estranhas, vamos colocar. Alguns selos não permitem outros, esqueci o nome, mas outros grãos, né? Então milho, cevada, essas coisas, alguns permitem. Então, se puder, vamos botar. Então o cara vai dentro da regra, botando tudo que dá, tá? E quando entra a parte de colocar café, ele vai colocar também do pior e do mais antigo, do mal conservado, para cumprir aquela exigência mínima e entregar no pacotinho para você. E aí, quais são algumas dessas variáveis, né? Que nem eu já citei. Então imagina, você tem quantidade de coisas estranhas, que em geral a maioria dos selos que você encontra no mercado permite até 1%. Entre 1% e 2%, se não me engano, a empresa ganha uma advertência, e aí vai aumentando, né? Ganha multa entre 2 e 3, ou 2 e 4. Então ela permite coisas estranhas. Ela permite, por exemplo, umas delas, 20% do maior defeito de café possível, tá? Que se chama ardidos e pretos, que é o grão quando ele está... O fruto, quando ele passa mesmo, apodrece, ele fica preto. Como tudo que apodrece, fica preto. Então o grãozinho também fica preto, e aí ele chama de pretos e ardidos, porque também tem os ardidos ali. E aí entra junto nessa quantidade de esse tipo de defeito, que tem tipos de defeito diferentes, um outro vídeo lá na frente a gente vai falar, para poder entender como é a classificação do café especial, isso é importante. Você tem assim as piores coisas de sensação na boca, entendeu? Porque você está comendo algo que foi estragado. Só que como o café passa por esse processo de torra, esse processo de fazer, ele ameniza isso. Então por isso que às vezes as pessoas não fazem bem tomar esse café comum, porque tem coisa ruim ali no meio. Só que realmente, pelo processo que passa, não é tão direto igual você comer uma fruta estragada. Você consegue disfarçar e você consegue disfarçar também um pouco suas sensações. Mas é o que tem ali. Então, tem fruto que foi apodrecido, frutos velhos, né, grãos velhos, de safras muito antigas, que não necessariamente tem problema, mas em geral nesse caso tem problema, né? Ele quer pegar o pior lá que
Não vendeu, foi guardando, foi perdendo valor. E o cara compra o preço de banana aquele troço antigo e junta, como se fosse ferro velho. Você tem os corpos estranhos, que aí vai desde, sei lá, insetos, ratos e outras coisas. A maioria já não permite esses outros grãos, que eu falei, tá? Permite as espécies diferentes, então robusta e o arábica pode ser uma combinação dos dois, então por isso que o pessoal taca bastante robusta, que ele dá uma intensidade muito grande da própria natureza dele, ele mesmo naturalmente ele já é mais intenso, então dá uma intensidade e joga o custo lá para baixo. E vão montando esse café para chegar na prateleira ao menor custo possível e ele dentro daquilo ter o melhor encaixe. E aí tem algumas classificações, né? Tem várias subclassificações, mas tem algumas classificações, por exemplo, da BIC, e aí vai o tradicional, vai o gourmet, que é o mais alto, e no meio tem um superior, né? O gourmet, ele ainda assim permite uma quantidade de defeitos que o especial não permite, tá? O especial já tem uma taxa de tipos de defeitos, né? Pontuação de defeitos bem menor e para coisinha bem mais simples. Então, por exemplo, praticamente um café que tem um pouquinho de preto e ardido no meio, ele já é desclassificado. O café que tem pedaço de pau, pedra também que poderia estar ali, também já é praticamente classificado. Então ele só permite alguma quantidade de defeitos. Então normalmente um grão que está verde, mas um percentual baixo, é isso que vai diferenciar. Mas o mais importante é que vocês entenderem que a montagem do café, ele pega toda essa cesta disponível, tá, de insumos que tem por aí. Então vira mesmo um insumo, um troço horrível, que é café velho. Ele vai no mercado de café velho, opa, vamos juntar aqui para montar meu café. Ah, tem um café que está passado, permite 20%, vou botar dele, 20% é dele. É só de coisa estragada. Ah, permite 1% de eu ter outro corpo estranho, bota aqui. Ah, permite eu usar uma espécie que não seja, que está no melhor preço ou melhor naquele momento, coloca aqui também. Então ele vai juntando tudo isso dentro desses limites percentuais e vai colocar no mercado. E ele vai aumentando a qualidade, né? Que a BIC fez esse trabalho, né? Um programa de qualidade do café, e que ela que faz essa avaliação, né? de notas para essas classificações. Ela não faz para o especial não está regulamentado, então qualquer um pode botar no rótulo café especial, não existe uma regulamentação ainda aqui no Brasil. E então é mais para vocês entenderem como que é montado, o que tem ali dentro, que o café vem de um fruto, e o fruto é natural, como todas as coisas naturais que vocês conhecem, e que ele entra disfarçado porque ele é apresentado de uma outra forma. Ele é apresentado num líquido quente, sem sólidos praticamente ali, e não o fruto, né? E ele não tem um gosto, o suco de maçã com fruta de maçã, que é uma extração, né, da fruta naquele instante já. Não é. Ele é bem diferente e prova um suco só de fruta estragada para você ver se é legal. Pega uma laranja, só laranja estragada, bota lá e vamos ver se você vai gostar de beber. Provavelmente não. Então não tô aqui para meter pau no café nem nada, mas para vocês entenderem mesmo a mente e o que está permitido e o que está por trás daquele café que está no pacotinho, tá? Esses são assim os mais ralos do ralos permitidos, né? Pode ter coisa pior, mas sem ser tão legalizado assim. Mas essa é a base, e aí conforme o cara vai abrindo mão de usar essas coisas, esses mecanismos ruins, ele vai elevando o seu nível de qualidade, até que ele fala assim, não, só vou usar café. Aí já melhorou. Ah, só vou usar café e que não tenha tantos defeitos graves. Aí já melhora mais ainda. E aí a gente praticamente chega no café especial, que permite alguns defeitos, que nem eu falei, uma pontuação de defeitos, mas bem menos, né? E nada de permitido, né, dessas outras coisas aí. Então é isso, o vídeo de hoje mais longo, espero que tenha sido claro aí para vocês. E a ideia é que a gente consiga reconhecer o que está por trás. Então quando você cheirar um pacotinho de café, buscar entender, nossa, o que tem aqui por trás disso, né? É difícil entender, de membrar, não, 20% dele foi, não é isso. Mas dá para quem tem treino nisso, e não precisa ser grande treino, é você pegar o seu pó de café que você já usava na sua casa, vai na casa avó, dá aquela cheiradinha, pega um café que você tem na sua casa de melhor qualidade,
sente o aroma também. E aí você vai treinando o seu cérebro para saber identificar, porque às vezes até o dia que alguém te vender um café especial que não for especial ali dentro, que tiver um lote ruim ou defeituoso, ou passou algum problema, às vezes alguém etiquetou errado, se é uma empresa que trabalha com níveis de café diferente, pode ser o que for, você já, opa, já sei reconhecer, isso aqui já não, já tá me suando, né, tá cheirando mal. É isso, beleza? Valeu!